Amém, amados? Amém. Prepare a sua Bíblia, você que tem mais de 9 anos, né? Apocalipse 21. Estamos falando do tabernáculo de Deus. Nós vamos continuar falando hoje, a terceira mensagem. Nós estamos falando da porta, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Nós temos falado já há 3 domingos sobre o plano de Deus para habitar no meio do seu povo. Aquele povo que havia sido tirado do Egito e que Deus levantou Moisés como libertador daquele povo. E Deus se revela a Moisés de uma forma especial no Monte Sinai, como está descrito em Êxodo 25, versículo 8, em que ele mostra para Moisés o modelo de tudo que Moisés precisava fazer. Deus revelou o seu plano a Moisés após a retirada de Israel do Egito, com sua mão estendida e o seu braço poderoso livrou Israel da escravidão do Egito. O Egito lembra a escravidão que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Cada um aqui tem uma história, a não ser aqueles que vieram de uma família já evangélica, educada no caminho, mas mesmo assim precisa ter a conversão. Mesmo assim precisa ter um encontro com o Senhor. Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos, né? Não adianta você ser filho de crente. Minha mãe é uma bênção, meu pai é uma bênção, mas você precisa ser uma bênção. E Deus toma Israel e tira de baixo daquela mão poderosa de Faraó, que simboliza no Novo Testamento a potestade de Satanás, da qual Deus nos arrancou. Nós estávamos no império das trevas. Israel estava debaixo do império egípcio, escravizado, não tinha direito a nada. Eles só faziam tijolos, não tinha direito a nada, não tinha descanso. Deus, quando tira aquele povo, ordena um dia de descanso. Você imagina um dia de descanso, e aponta para o sábado. Hoje nós estamos em outra dimensão, porque lá era o Antigo Testamento, Antigo Pacto, nós estamos no Novo Pacto, no Novo Testamento. A dispensação hoje é do Espírito. E segundo o escritor aos Hebreus, ele diz que nós entramos no descanso. Então a igreja entrou no sábado de Deus. Isso quer dizer o quê? Não vamos fazer nada? Não, ao contrário. Nós vamos entregar ao Senhor, descansar no Senhor. A igreja precisa aprender a descansar. Deus trabalha por nós. Isaías fala isso, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. A igreja precisa aprender a separar o que é trabalho nosso e o que é trabalho de Deus. Lá em Israel, quando Deus tira aquele povo, a Bíblia diz que Deus cura aquele povo. Não havia um inválido. Tu imagina, mais de 3 milhões. É a população de quem? Talvez de Belo Horizonte. Imagina, Belo Horizonte não tem nenhum inválido. 3 milhões de pessoas no deserto.
Não eram só 3 milhões de pessoas. As famílias tinham animais. O único animal que não tinha, qual era? O porco. No meio do povo de Deus não pode ter porco. Porcaria não é na igreja. A igreja é o lugar de ovelha. Amém, queridos? Então, Deus estava estabelecendo com aquele povo um novo tempo. Quando você entregou a tua vida para Jesus, Jesus agora quer fazer de você um novo tempo. As coisas antigas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Eu estou fazendo a comparação para você poder entender. Quando você lê o Velho Testamento, você passar para a tua vida, passar para a tua história. Deus estava estabelecendo com aquele povo um novo momento. Cantou aqui, o irmão cantou, Davi. Há momentos de dor. Então tem um momento agora para a tua vida. Qual o momento que você está vivendo? Corre para os pés do Senhor. Ele veio teu socorro. Ele estava estabelecendo a maneira como o homem devia cultuá-lo. Como é que nós cultuávamos ao nosso antigo Deus? Acendendo vela, fazendo novena, rezas prontas, não era assim? Então Deus agora vai ensinar aquele povo a caminhar de uma forma como Ele determina. Quem manda na tua vida agora, espiritualmente falando, é o Senhor. É o Senhor quem manda. Você pode escolher o terno. Você pode escolher o sapato, a camisa. Você pode escolher um monte de coisa. Mas espiritualmente é Deus, é o Senhor da tua vida. Satanás não pode mais opinar na tua história. É isso que Deus estava estabelecendo com aquele povo. Uma relação direta de culto. Vou ensinar vocês a me cultuarem. Vocês não podem mais me cultuar como vocês viam o culto no Egito. E Deus começou a mostrar a Moisés todo o seu projeto. Quando você busca a Deus, Deus começa a mostrar o projeto dele para você. Qual é o projeto de Deus? É a Bíblia. Cada um de nós vai ter uma experiência com a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, quanto mais você buscar, mais você vai achar. E Deus mostrou a Moisés o seu tabernáculo, a sua habitação. Deus queria viver no meio do seu povo. E através do tabernáculo, Ele estaria no meio do seu povo. O povo de Deus estava habitando em tendas. Deus ia habitar no meio do povo de Deus, do povo de Israel, e habitar como? Numa tenda. Você mora onde? Numa comunidade? Não tem problema, Deus está contigo na comunidade. Você está morando numa cobertura na barra? Graças a Deus, glória a Deus. Deus está contigo na cobertura da barra. Conforme você estiver habitando, Deus estará contigo. Aquele povo fez uma tenda para Deus. Deus estabeleceu o tabernáculo dele. Está ali a tenda, mostrando ali uma tenda. Era uma tenda móvel. O que quer dizer isso? Monta e desmonta. Um tabernáculo móvel que deveria ser localizado bem no centro do arraial dos judeus. Deus deve estar no centro da nossa vida. Deus, o Deus de Israel, estava no meio daquele povo. Mostrou a Moisés que ele deveria ser montado aquele tabernáculo no meio das tribos de Israel. Ali no centro, no meio do povo, deveria se encontrar o tabernáculo de Deus. Eu quero que você se lembre sempre que Deus é amor. A irmã falou aqui, né? A Julinha falou aqui.
Do lado oriental desta tenda, deste tabernáculo, existe uma porta. A porta está ali, aqui. Ó. Então, para entrar no tabernáculo de Deus, encontrar o Senhor, só existe uma porta. Um caminho. Não existem vários caminhos. Lá no mundo eles dizem, todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra de Deus só existe uma porta, só existe um caminho. Amém. Amém, queridos? Do lado oriental, só aponta para quê? Para o nascer do sol. Porque a pessoa, para entrar num novo pacto com Deus, uma nova aliança com Deus, ele precisa dar as costas para os deuses deste mundo. E talvez o maior deus deste mundo seja o sol. As grandes civilizações antigas tinham o sol como o principal deus. Então, eles davam as costas para o sol. As coisas antigas, os antigos deuses ficaram para trás. E ele agora olha para Jesus firmemente. A porta é Jesus. Jesus é a porta. É o nome dessa igreja. E hoje vamos continuar a falar desta porta. Domingo passado falamos um pouquinho sobre ela e hoje nós vamos entrar um pouquinho mais profundo nesse assunto. Eu disse que uma porta indica a separação de ambientes. Você tem porta na tua casa, então a porta indica o quê? Se é a porta do banheiro, você tem um ambiente do banheiro, o ambiente do corredor, do quarto, da sala. Aquela porta faz uma separação de ambientes. A porta ali está fechada, a porta da igreja, né? Então, aqui dentro nós estamos conversando, nós estamos pregando a palavra e lá fora não sei o que está acontecendo. Aqui dentro eu sei. É um lugar de bênção. Deus, quando fala da casa dele, fala que é a casa de oração, a casa da unção, a casa da misericórdia, a casa do milagre. Aqui dentro tem tudo isso. Lá fora, as coisas acontecem de uma forma diferente. No caso do tabernáculo, do lado de dentro, a pureza. Porque quem habita naquele lugar é puro. Você fez uma aliança com Deus, então você fez uma aliança em pureza, em santidade. As coisas com Deus são tratadas de uma maneira muito simples. Deus é santo e você tem que ser santo. Deus é perfeito e exige de nós perfeição. Mas pastor, eu não sou perfeito. Mas Deus exige. Então você precisa buscar ser perfeito. Tente-se buscar nas execuções das suas tarefas neste mundo. Busque ser santo, ser puro, para ser perfeito diante de Deus. Amém, queridos? Então Deus nos dá força, Deus nos dá instruções, Deus nos dá o seu Espírito, nos purifica com o seu sangue, nos dá outra oportunidade. Pastor, eu caí, mas Deus vai te levantar nesta noite, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas Deus diz que precisamos nos arrepender. As coisas com Deus passam pelo arrependimento. São simples. Assim também é com a igreja. Do lado de dentro, a manifestação da glória de Deus. Do lado de fora, a manifestação do poder da morte. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Biblicamente, a porta de uma cidade ou de um reino era o local onde as autoridades se reuniam. No reino de Deus, Jesus é a porta. Você quer conhecer Deus? Tem que passar por Jesus. Fala para o teu irmão, tem que passar por Jesus. Todo mundo vai conhecer Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Criador. Olha, tem que passar por Jesus. O tabernáculo aponta para isso. Tinha que entrar pela porta para chegar lá na habitação de Deus, lá no local onde a glória de Deus assistia. Mas tinha que passar pela porta. Você já passou pela porta? Ainda tem uma caminhada para fazer.
A Bíblia diz que Deus está te esperando lá no Santo dos Santos. Jesus já abriu o véu, já rasgou o véu. Mas tem um altar do holocausto para passar. Isso tudo o sacerdote é que tinha que fazer, meu irmão. Nós somos os reis dos sacerdotes nessa terra. Meu Deus. Tinha bacia com água. Depois lá dentro o lugar santo. Depois o lugar santíssimo. Deus está te esperando. Fala para o teu irmão, Deus está te esperando. No lugar santíssimo. Por quê? Fala para ele, por quê? Jesus abriu essa porta. Jesus rasgou o véu. Aleluia. Aleluia. Então, biblicamente, a porta aponta para a autoridade. No reino de Deus, Jesus é a porta. No reino de Satanás, das trevas, Satanás é quem comanda as situações. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você é filho da luz, ou é filho das trevas. Ou é o bem, ou é o mal. É Jesus ou Satanás, é vida ou a morte. Não tem meio termo, meu irmão. Ou é ovelha ou é cabrito. É mais ou menos o que diz a Bíblia. Mais ou menos não, é o que diz a Bíblia. Quando Deus visitou o seu povo no Egito durante a 10ª praga, Ele deixou bem claro para o seu povo que ninguém saísse para fora de suas casas, para não serem apanhados pelo destruidor, pelo poder da morte. O que Deus fala com a igreja? Igreja, ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte, para que você não perca a sua coroa. A porta fazia separação entre os dois ambientes, um ambiente abençoado e protegido pelas promessas do Senhor. Nós somos protegidos e abençoados pelas promessas do Senhor. Você se sente assim? Amém. Amém? Eu me sinto. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. Amém, Jesus. Se Ele é fiel, Ele exige de nós uma relação de fidelidade. Entrou no ambiente dele. Quem manda no tabernáculo é o Senhor. Estou entrando bem devagar, porque nós estamos com bastante tempo. Então você, quando entra pela porta, e a porta é Jesus, você já passou esse ambiente, agora é um governo de Deus. Deus é que dita as regras. É o Senhor quem vai dirigir a tua vida. Ou você se sujeita, ou você se rebela. Mesmo estando já depois da porta. Olha só que coisa tremenda. Quando Deus falou a Caim, antes dele cometer a loucura de assassinar o seu irmão Abel, Ele disse que o pecado jaz à porta. Meu irmão, está tudo ali na porta. A porta é o ambiente que faz separação. Ou você escolhe ou lá ou cá. Você não pode ficar no meio ali da porta. A porta faz a divisão. É separação de ambientes. Mas Ele disse: o seu desejo será contra ti. Olha, quantas vezes nós temos desejos humanos, e a Bíblia fala que é animal, terreno e demoníaco. A sabedoria humana leva você a pensar dessa forma, a agir dessa forma, a ter desejo dessa forma. Mas Deus diz: cumpre a ti dominar. Amém, Jesus. Quem tem que botar a rolha naquela lâmpada que você comanda, que o gêniozinho quer sair, né? Bota a rolha aí, não deixa aflorar não, meu irmão. Porque senão vai dar problema. Vai dar problema. A Bíblia diz o quê? Que nós já morremos. Nós ressuscitamos.
estamos crucificados com Cristo. Eu quero deixar bem claro isso, porque muitas pessoas olham o tabernáculo como se fosse uma coisa tranquila. Ah, eu pequei, vou lá, levo um bezerrinho lá, resolvo o meu problema, está tudo resolvido. Eu pego, boto meu joelho no chão, peço perdão, acabou. Meu irmão, as coisas com Deus, Deus diz, ó, se pecar. Uma condicional parece que é bem distante. Deus não nos separou para pecarmos. Se pecarmos, né? Deus, quando falou, né, com Caim, ele disse, olha, cumpre a ti dominar esse desejo, que será contra ti. Você pode falar para o teu irmão, existe uma porta que separa o ambiente abençoado do amaldiçoado. Continue falando para ele, mas olhando nos olhos dele, se você está dentro do ambiente abençoado por Deus, não saia! Não saia! Aleluia! Não saia desse ambiente! Aleluia! Porque lá fora é dor, é sofrimento, é morte, é destruição. Assim é a porta do tabernáculo de Deus. Ela faz separação entre dois ambientes. O ambiente de Deus e o ambiente dos homens. Mesmo que aqueles homens fizessem parte do povo de Deus. A porta de Deus chamada Jesus é bastante fácil de ser ultrapassada e também é bastante fácil a saída da mesma. Você vê a quantidade de gente que se converte, a quantidade de gente que se desvia, é muito grande, né? Por quê? Porque a porta é de pano. Vamos falar, passo para cá, só. É a cortina, né? Como se fosse uma cortina. A pessoa entra e sai. Uma facilidade tremenda. Se fosse um presídio, entrou, fecha a porta, tranca, bata a grade. Queria ver tu sair. Mas Deus deixa. Porque é escolha, meu irmão. Eu quero ser cristão, eu quero ser crente, eu quero ser salvo, eu quero ser arrebatado. Tudo você tem que querer. Você está entendendo a dimensão que Deus te chama? É um ambiente de Deus. É um ambiente de vida eterna. Você entra e sai com toda facilidade. Basta ver o número de desviados da casa do Senhor. O segredo é como se manter dentro do ambiente governado pelo Senhor Jesus. Esse é o segredo. Entrou, nova vida. Aí ele começa a ditar as normas para você. E a palavra da ovelha é amém, amém, amém. Mas tem crente que relincha. Aí Deus bota cabresto. Salmo 32 fala isso, Deus bota cabresto. Tem crente que Deus bota cabresto. O Senhor monta em cima e pá, pá. O que a irmã falou aqui no início? Deus é amor. Jesus. Mas que ele pega o filho e também açoita ele. Dá um couro nele que amansa o bicho. Orelhinha baixa, triste. Não, porque ele foi corrigido, meu irmão. A Bíblia diz que Deus te ama. Tudo que Ele faz é para te levantar, para fazer você ser salvo. O projeto de Deus para a tua vida é a salvação eterna. Nós não conquistamos nada. Nós ainda estamos a caminho da salvação. Não pense que você, já tem o dom de curar, já tem o dom de falar em línguas, variedade de línguas, interpreto, sou profeta, meu irmão, não é nada. Como diz o pastorando, que é comedor de feijão e arroz. Não é verdade? Nós não conquistamos nada. Quem é que tem um corpo glorioso aqui? Diga amém. Se alguém tivesse aqui, eu já ia me render. Já ia me render. Meu Deus! Já ia me render diante dele. Esse já conquistou a glória. Não é verdade?
A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos dá muitas informações de como nos manter neste ambiente santo, neste ambiente abençoado. Você sabe por que a maioria dos crentes não conseguem viver aquilo que Deus determinou para ela? Porque eles não querem conhecer as ordens de Deus. Não querem ler a palavra, não querem tomar conhecimento da palavra de Deus. Vamos voltar para a porta. A porta é grande e magnífica. A porta é ampla, cerca de 9 metros. Eu acho que eu nunca passei por uma porta de 9 metros. Talvez a do Maracanã, se for aberta toda, deve dar uns 9, 10 metros, 12 metros talvez, naquela porta. Mas sempre você entra por uma catraca, né? Coisa apertadinha. Mas é uma porta ampla. Não existem portas tão amplas no mundo. O amor de Deus dispõe de uma porta assim, ampla, tão ampla, para que todo aquele que quiser possa entrar. Entrar no tabernáculo de Deus, entrar na presença de Deus é a coisa mais fácil. Qualquer um pode entrar. Permanecer, as exigências são outras. A entrada é livre para todos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Vimos também que são 4 as suas cores, como o pastor Lula falou hoje, Luiz Cláudio. Não? É de um bordado com estofa azul, púrpura e carmesim sobre um fundo branco. Isto aponta para os evangelhos. E você deverá ser atraído sempre pelos 4 evangelhos. Vimos também que a entrada é fácil. A porta não é de madeira ou de metal. Ela não tem fechaduras. É uma cortina de 9 metros de comprimento por 2,5 de altura. Até mesmo uma criança pode entrar, jovens, velhos, até os deficientes também são bem-vindos. Vimos também que o próprio Senhor Jesus nos deu o significado desta porta quando esteve aqui na terra. É a porta da salvação. Através de Jesus temos acesso ao Pai. Você pode afirmar comigo? Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Aleluia. Só Jesus dá acesso à morada de Deus. Só Jesus dá acesso à tenda de Deus. E só existe uma porta, como eu avisei, né? No tabernáculo, somente os sacerdotes poderiam atuar. Por isso que o tabernáculo foi feito para nós. Diz que Deus chama a igreja a uma intimidade. Fala para o teu irmão, Deus está te chamando para uma intimidade com Ele. Fala para ele, Deus quer te contar segredos. Amém? Deus quer falar contigo coisas excepcionais. Deus quer se revelar a você. Ele te conhece já, mas você não o conhece. Ele te conhece desde o ventre. Ele conhece toda a tua história. Sabe como você acorda, como você se deita, como você se levanta e como você caminha por essa terra. Ele conhece teus pensamentos. Ele conhece os desígnios do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. E Deus é esse. Ele não é fofoqueiro, ele não sai falando de você para ninguém, não. Mas ele quer te curar, ele quer fazer uma obra tremenda na tua vida. Aleluia. Ele quer te mudar. Mas você precisa deixar, precisa querer. Hoje nós hoje devemos viver para Deus. Quem já se encontrou com o Senhor, levante a mão. Amém, Jesus. Viva para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós devemos nos manter no Espírito. Nós somos o próprio tabernáculo de Deus. Domingo passado falamos da história da Arca de Noé. Um dia Deus fechou a porta da arca. Os que não entraram se afogaram. Falamos também da história das bodas. A porta das bodas também se fechou. Você se lembra? Uma porta divide ambientes. Você pode dizer uma porta divide ambientes.
5 virgens nécias ficaram do lado de fora. Toda a humanidade, menos a família de Noé, pereceu afogada. A divisão do ambiente. A porta da arca, quando Deus fechou, do lado de fora os perdidos, do lado de dentro os salvos. Só existem 2 possibilidades, ou você está dentro ou você está fora. A porta ainda não se fechou, mas pode se fechar a qualquer momento. E nós falamos dos 2 momentos que essa porta pode se fechar. Primeira condição para o fechamento dessa porta é a morte da pessoa. Ninguém sabe o dia nem a hora da morte. E a segunda será a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Para nós que nos encontramos dentro da casa, Deus nos doutrina. Deus nos doutrina. O que é doutrina? Regras, leis, chama-se doutrina. Deus nos fala de uma nova vida. E uma nova vida aponta para novas regras. Deus nos orienta como devemos nos manter dentro da sua casa, dentro do seu tabernáculo. Deus escolheu você para habitar. E Deus está determinando as regras e as leis para a tua vida. A primeira regra é que as coisas antigas ficam para trás. Vamos lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo de número 17. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deus não quer que a igreja ande desta forma. Quem é a igreja do Senhor? Amém? Deus não quer que você ande como anda o mundo. Tenha em você mesmo os mesmos sentimentos que se encontravam em nosso Senhor Jesus Cristo. Abandone todos os sentimentos que Deus diz que devemos abandonar. Por quê? Porque será dor para nós. Nós não podemos conviver no tabernáculo de Deus com esse tipo de sentimento. O segundo aspecto, devemos colocar em prática as orientações do Senhor. Tiago capítulo 1. Todo versículo que nós conhecemos profundamente, né? Diz assim, versículo 21, capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Repare bem que aqui não está nem a pessoa de Satanás. É auto-engano. A pessoa ouve o que tem que fazer e não pratica, ela mesmo se engana. Não precisa nem da ajuda do diabo. Tudo que você tem aprendido neste lugar, coloque em prática na sua vida e serás um bem-aventurado. Terceiro, devemos produzir o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5. São versículos simples que nós já conhecemos de montão. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha que coisa linda, né?
Abandone as obras da carne e ande no Espírito, e jamais satisfaça a concupiscência da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Olha, não vai herdar o reino, não vai permanecer na casa. O próprio Deus tira da casa. Ele abre a porta e tira. O pecador não permanece na casa. Em quarto lugar, dentro da casa, discursos não resolvem. Discurso não resolve. Discurso resolve lá na Venezuela. Aqui não resolve. Na casa do Senhor resolve o que é? Atitude. Somos obrigados a produzir o fruto do arrependimento. Você pode falar para o teu irmão, nós somos obrigados a produzir o fruto do arrependimento. Porque senão o machado está posto à raiz da árvore. Nós somos os arrependidos. A igreja é a igreja dos arrependidos. Essa é a igreja que vai subir. A igreja que se arrepende. A igreja que é arrogante e não se arrepende, ela não vai subir. Então nós começamos a ver aqui, lá em Lucas 3, vamos lá. Lucas capítulo 3, versículo 8 e 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, tempo por pai Abraão. Não adianta você, olha o discurso, ó. Eu sou filho de Deus. Não quer dizer nada. Pergunta ao pai se ele é teu pai. Nós temos que ter o DNA, a prova de DNA. Sou filho de Deus? Quem é filho de Deus tem o fruto. O fruto de Deus. Olha lá o que ele continua dizendo, olha. Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Deus virá buscar um povo que vive produzindo o fruto do arrependimento. Meu irmão, nós não somos perfeitos, então você ouviu uma palavra, se arrepende daquilo que você está fazendo, ou daquilo que você está pensando, ou daquilo que você está sentindo. É assim que Deus trabalha. Quando você se arrepende, Deus vem e te cura. Mas nós queremos a cura sem arrependimento. Não é cura, é remédio. É aquela dor de cabeça que você toma aquele comprimido, a dor passa durante a execução do comprimido. Comprimido de ar, de 4 em 4 horas. Daqui a 3 horas e 59 minutos a cabeça vai começar a latejar. É o tempo do remédio. Deus está aqui para nos curar. Aleluia. Para haver cura, tem que haver arrependimento. Amém, Jesus. O crente não pode dizer que não se arrependeu dos seus pecados. Pecado faz separação entre a igreja e o seu Deus. Tem crente que, principalmente artista, né? Quando ele é confrontado, vai num programa daquele lá da Luciana Gimenez, aquele artista está lá, agora você é cristão, você é crente, aceitou Jesus. E aí, você se arrepende dos seus pecados antigos? Não. Não é crente. É crente que abafa. Ele está crente que abafa, mas não é. O crente precisa se arrepender. Se arrepender. Nós precisamos tomar uma posição de cristão. O arrependimento faz parte da nossa vida com Deus. Em quinto lugar, não podemos comparar as coisas de Deus com as coisas do mundo. E aí o bicho pega. Quando eu falo bicho, é o diabo.
de apegamento. Tudo que há no mundo não procede de Deus. Isaías capítulo 5. Versículo de número 20. Teve uma quarta-feira dessas que eu preguei sobre esse versículo. E eu quero falar sobre ele agora, né? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. O versículo começa o quê? Ai. Sabe o que é ai, meu irmão? É dor. Eu não vou pedir para o irmão que está do teu lado te beliscar com a unha. Você vai gritar, vai ser uma gritaria aqui dentro tremenda. É dor, meu irmão. Quando você diz que lá fora as coisas não são bem assim como a Bíblia diz, você está dizendo que as trevas não são trevas. Quando Deus diz que lá fora é amargo, o negócio é difícil, concorde com Deus. Como é que você vai andar com Deus se não houver acordo? Não chame o mal de bem, nem o bem de mal. Não faz da escuridade luz, nem da luz escuridade, diz o versículo. Não põe o amargo por doce, nem o doce por amargo. Estes três verbos deverão ser evitados por nós: chamar, fazer e pôr. Palavrão é palavrão. Ah, lá em São Paulo não é, mas aqui no Rio é, e no reino de Deus é. A desculpa do crente é: lá em São Paulo não é, então se muda para lá. É verdade. A boca do cristão, meu irmão, Deus te deu uma nova linguagem. Você já imaginou você orando e Deus respondendo a você? Seu filho disso, seu filho daquilo, papapá, meu Deus do céu, que linguagem é essa? É de Deus? Essa é a linguagem de Deus? Pensa, meu irmão. Jesus foi oprimido, Jesus foi machucado, foi maltratado. Tu não veio falar um palavrão. Seu João de meia tigela. Eu imagino que ele deve ter falado um negócio desse. Né? Não é verdade? Meu Deus do céu, o que queria falar? Como diz o Anderson, né? Pouco do Rousseau. Não, é um palavrão, né? Um palavrão grande. Nós precisamos entender que pecado é pecado. Meu irmão, não existe a igreja light. Deus virou light agora. Ah, o meu Deus é light. Meu Deus é light. Meu Deus está bem adequado ao ambiente que nós vivemos. Os tempos são outros, pastor. A Bíblia diz que Deus não muda. Glória a Deus. Deus é imutável. Não há sombra nem variação em Deus. Desobediência é desobediência. Sexo fora do casamento é pecado. Rebelião é o mesmo pecado de Satanás e continua sendo. Homossexualismo é abominação ao Senhor nosso Deus. Não adianta você dizer: mas eu nasci assim, eu não nasci assim. Pelo amor de Deus, é conversa fiada, meu irmão. É conversa fiada. Conversa fiada. Você está entendendo o cuidado que nós precisamos ter com as nossas opiniões? A opinião da igreja tem que ser a opinião de Deus. Tende em vós a palavra, a palavra de Deus, os oráculos. Fale como os oráculos de Deus. Nós precisamos falar como a palavra de Deus fala. Não concorde com o mal. Os dois filhos de Arão, o sumo sacerdote, ministraram diante do Senhor com fogo estranho.
vejo crente chegar. Ô cara, eu estou passando um problema muito sério. Pelo amor de Deus, chamando Deus de cara. Daqui a pouco está chamando Deus de mané. Ô mané, tá vendo como é que eu estou? Não vai fazer nada não, mané? O que é isso? Nós precisamos ter reverência. Os filhos de Arão não tiveram reverência diante do Senhor. Eles trouxeram coisas estranhas. A palavra de Deus fala fogo estranho. Meu irmão, se hoje estivéssemos vivendo lá como fosse no Velho Testamento, meu irmão, como é que ia ser a igreja, hein? Culto hoje, meia dúzia de cada ovelha pingada. Meu Deus do céu, o resto da onde? Foi fulminado. Mas foi tudo fulminado. Meu Deus do céu, como é que vai ser? E aquele irmão foi fulminado. Eu vou fazer uma pergunta assim: você se congregaria na igreja de Ananias e Safira? Quem é que se congregaria naquela igreja? O negócio lá era feio. Atrasar dízimo, mentir, coisa igual. Meu Deus do céu. O papai e a mamãe dizem, né? Olha, o nariz cresce, hein? Mas na igreja lá que Pedro era, né? Olha, estão aí os que vão, já levaram teu marido, hein? Meu irmão, o negócio é sério. Cuidado. A igreja continua sendo santa, né? Parece que Deus não está fazendo nada. Mas daqui a pouquinho vem um arrebatamento. Aí vocês vão ver quem vai subir e quem vai ficar. Quem é que vai subir? Será que você, no teu interior, você tem a certeza de que ia subir? Ou você está naquela da lista, né? Não, aquele não sobe. Aquele outro não sobe. Eu subo. Só por esse motivo não sobe, porque você já está julgando. Tem um vídeo aí do dízimo, né? Que o cara fala, pode ser, você não dá dízimo porque o pastor é ladrão, você também é ladrão. Você está na mesma condição que eu. O pastor fala assim mesmo. Você está roubando a Deus. Se você diz que eu roubo, então você também está roubando. É mole. Então as pessoas estão vivendo de juízo. Eles eram filhos do sumo sacerdote. Eles ministraram diante do Senhor fogo estranho. Lá em Levítico 10, 1 e 2, fala sobre isso. Eles morreram, foram fulminados diante do Senhor. Hoje nós somos filhos do sumo sacerdote Jesus. Se é filho do sumo sacerdote Jesus, levante a tua mão e glorifique a Deus. Não ponha fogo estranho em sua vida. Não ponha o profano por santo, nem o santo por profano. Amém, igreja? Amém. Em sexto lugar, não podemos levar para dentro da casa de Deus, para dentro do tabernáculo de Deus, bebida misturada. Não podemos trazer as coisas de Satanás para dentro da casa do Senhor. Provérbios, capítulo de número 23. Também é um versículo muito forte, muito interessante, que nós precisamos lembrar a igreja. Também fala de ais. Ai. Ó, para quem são os ais? Versículo 20, 29 em diante. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Ó, briguinha. Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Sai de um culto desse e lá fora fala: o diabo lá não se satisfaz.
com as coisas de Deus. Só o Senhor me satisfaz. Aí sai daqui onde é a balada para me satisfazer mais. Pelo amor de Deus. Só o Senhor me satisfaz. Discurso. Crente não vive de discurso. Eu estou falando coisas simples, mas que estão no nosso dia a dia. E ele continua dizendo, olha, para os que se demoram a beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se expor suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Basilisco é um tipo de serpente que ela é dominada por encantamento, e ela também te encanta. Ela fica parada, você fica encantado com ela. Tem crente que está encantado com o mundo, encantado com coisas lá fora. O basilisco está olhando para ele. Quem está vendo aí os 10 mandamentos? Muito pouca gente, né? Mas enquanto se espera o Apocalipse, veja o 10 mandamentos. Aí Balaão vem com aquela. Balaão fica só assim, ó. Olha o basilisco nele. Ó. O sujeito esquece até coisas. Quando a pessoa está encantada por alguma coisa lá fora, ele esquece dos princípios de Deus. Encantamento. Mas pastor, não vale encantamento? Não vale para os crentes. Mas quando você começa a botar bebida misturada, você vai ver um basilisco na tua frente. O basilisco vai aparecer na tua frente para te encantar. Não é fácil não. Encantamento não é fácil não. O diabo joga pesado. Ele encanta o homem. Ele encanta o homem. Eu vi outro dia um filme na televisão, aliás, não vi o filme, eu vi algumas cenas. Era uma mulher muito gorda, uma loura. E o homem olhava para aquela mulher e via ela uma missa. Viu assim? A perna dela era desse tamanho, gordinha. E ele olhava e via uma missa. Os colegas dele ficavam doidos, mas o que tu está vendo? Linda. A mulher da minha vida. É o encantamento. Tu vê coisa que não existe. É sério. Basilisco nele. Começa a beber bebida misturada. Começa a colocar coisas que não são de Deus na tua vida. São coisas simples, parecem bobagem, mas olha lá, olha. Os teus olhos verão coisas esquisitas. Olha o versículo. Quem está falando isso é o sábio Salomão, meu irmão. O teu coração falará perversidades. A boca fala que o coração está cheio. Então, ó, o coração vai falar. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não doeu. Bateram-me e não senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Olha, então tornarei a beber. Beber o que eu vi, misturado, bebida misturada. Meu irmão, o cara apanha e continua bebendo bebida misturada. Continua vivendo aquela vida. Mas hoje Deus quer te libertar nesse trabalho. Ele quer arrancar você da mão do basilisco. Arrancar você da mão do inimigo. Curar todas as picadas da serpente na tua vida. Tudo aquilo que o mal provocou na tua história, Deus hoje quer te curar. Em nome de Jesus. Muitos reis levaram para dentro do templo o culto aos demônios e todas as suas práticas. Meu irmão, o que as igrejas estão fazendo hoje aí está um negócio muito sério. Meu irmão. O negócio está sério para chuchu. As pessoas estão levando culto aos demônios para dentro da igreja. E as pessoas precisam ser curadas. Eu vi
vi um vídeo de um pastor gritando para o povo de Deus desta terra: foge, povo meu, foge, povo meu. Deus está gritando: foge, povo meu, desses lugares. São lugares onde o mal é tratado como bem, o amargo é tratado como doce, as trevas são tratadas como luz. Mas a pessoa está encantada, a pessoa fica encantada. Os princípios que regem a liderança de uma igreja não estão naquelas igrejas, mas a pessoa está encantada. O pastor prega tão bem, a pastora prega tão bem, como eles são amorosos. Mas é amor do homem, não é amor de Deus. Porque o amor de Deus é outro. Os princípios de Deus são outros. Ou você corre para os princípios de Deus, ou você vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Meu irmão, nós estamos investindo na nossa alma. Então nós temos que investir, é como se fosse o nosso patrimônio. Ó, o Banco Bradesco vai quebrar daqui a um mês. Você vai deixar teu dinheiro no Banco Bradesco? Não, eu amo o Bradesco. Eu amo o Bradesco. Eu estou com ele até a morte. Pelo amor de Deus. Vai cair junto. Estou dando um exemplo, pelo amor de Deus, está sendo transmitido aí, mas o Bradesco vai quebrar não. Estou dando um exemplo. Estou mostrando para os irmãos. Irmão, nós temos que amar Jesus acima de tudo. Acima de tudo. O Senhor na nossa vida. E esses camaradas levavam, esses reis levavam para dentro do templo, do tabernáculo de Deus, as coisas malignas. Culto aos demônios, altarzinhos, tu imagina. Tem muito crente que tem altarzinho no seu coração. Lá dentro do tabernáculo. Você lembra daquele programa, daquele que morreu, o Agildo Ribeiro? A Bruna. Lembra? Lembra da Bruna? Ele falava, ele começava a fazer o discurso dele, aquele, a Bruna. Estava lá dentro do coração dele o altar da Bruna. Tem muitos crentes que têm altares. Nós precisamos quebrar os altares. Não é fácil não, meu irmão. Às vezes leva 1 ano, leva 2 anos, 10 anos, 20 anos. Mas Deus quer que sejam quebrados, despedaçados e removidos e lançados lá no Vale do Cedron. É assim que funciona, meu irmão. Nós temos que ter um coração limpo para Deus. Nós precisamos entrar na presença de Deus com o nosso coração purificado. Senão Deus não recebe a nossa história. Mãos limpas. Mãos limpas. Não busque nada fora do Senhor para a sua vida. Deus é o nosso supridor. Ele supre todas as nossas necessidades. Amém. Amém. Onde você passará a sua eternidade? Olha, Deus colocou o santuário dele, o tabernáculo dele, no meio do seu povo. Deus colocou no Novo Testamento o seu Espírito em nós, para que um dia nós pudéssemos habitar no céu. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. O pacto de Deus contigo é tu e a tua descendência. Tudo que vem depois de você, meu irmão, está debaixo da promessa de Deus. É você, esposa, filhos, netos, e vai por aí afora. A porta ainda está aberta. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de retorno, hoje é noite de volta aos princípios de Deus. Deus quer que você tenha um encontro real com Ele. Deus te convida para entrar no seu tabernáculo. Deus está te esperando. Hoje é o teu dia. Você pode falar para a pessoa que está ao teu lado: hoje é o teu dia. Hoje é o dia da tua salvação, meu irmão.
Você pode ter conhecido Jesus há muito tempo, mas hoje é o dia da tua salvação. Aleluia. Deus quer te dar esta vitória, a tua salvação, certeza. Meu irmão, a coisa mais linda na vida do cristão é a certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter certeza e convicção de que um dia eu vou habitar no céu. O diabo não pode arrancar isso da vida da igreja. O diabo não pode arrancar isso da tua vida. Nem você pode permitir que isso saia da tua vida. Deus manda você escolher a vida para que vivas tu e toda a tua casa. Hoje é a noite de salvação. Hoje é a noite da nossa vitória. Márcio, traga a equipe. Hoje Jesus quer te levar ao lugar secreto da adoração. Jesus quer